noches con todos los participantes y concurrentes. Esta noche es una noche especial. Contamos con una ponencia de un reconocido profesional a nivel internacional y mundial, como es el doctor Ronaldo Honorato Barros dos Santos. Él es médico cirujano de la División Quirúrgica del Instituto INCOR, del Hospital de las Clínicas, de la Facultad de Medicina de Sao Paulo, Brasil. Es también coordinador y responsable de las capturas del corazón para trasplante de corazón en adultos en el INCOR. Es miembro de la Cámara Técnica Estadual de Trasplante de Corazón y Pulmón del Estado de Sao Paulo, Brasil. Es también miembro electo del Departamento de Trasplantes de la Asociación Brasileña de Trasplante de Órganos, miembro de la Transplantation Society, miembro de la Sociedad de Trasplantes de América Latina y el Caribe, STALIC, y miembro de la International Society for Heart and Lung Transplantation, ISHLT, y miembro de la European Society for Organ Transplantation. Entonces, sin más preámbulos, por favor, doctor Honorato, con su auditorio. Buenas noches, buenas tardes para nosotros. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, José. Yo voy a hablar un poquito sobre la preservación utilizándose custodiol, AKTK Solución, mostrando para ustedes una experiencia en un centro brasileño de mucho grande volumen. Nosotros acá en Instituto del Corazón hacemos por volta de 55 trasplantes cardíacos adultos al año. Nos últimos 4 años, a despeito de la pandemia, nosotros conseguimos hacer 54 hasta 55 trasplantes de corazón adulto. Nosotros acá tenemos un grupo de trasplante de congénitos pediátricos que hacen también más o menos entre 16 hasta 20 trasplantes al año. Pero el último año nos tivemos acá en Brasil una grande explosión de la pandemia y nosotros tenemos una queda muy perjudicada en trasplantes pediátricos. Hasta el momento, los trasplantes pediátricos hacen 4 trasplantes. Y nosotros en adulto tenemos hasta el momento 22 trasplantes. En Brasil, nos estamos discutiendo y aceptamos a través de una mudanza en la Cámara Técnica el uso de donante portadores del COVID positivo, que sean COVID positivo testados, que tienen RT-PCR positivo para COVID, pero sin manifesta doença, sin doença grave manifesta. Nosotros podemos hablar sobre esto al final, que yo creo que es un tema muy palpitante para todos. Pero o escopo, o foco principal desta palestra, agradeço muito a José pela oportunidade de falar, é mostrando a nossa experiência com um longo tempo de isquemia, usando o custodiol como a solução de preservação que nós achamos a solução ideal. Hasta 2013 até agora, nós hacemos trasplante com custodiol apenas. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês de nossa experiência. Esta presentación yo he presentado en STALIC y nosotros estamos submetiendo a The Transplantation Society para que ustedes vean los resultados. Esto es nuestro instituto, Instituto del Corazón acá en São Paulo, Brasil. Es lo mayor centro trasplantador en Brasil. Lo segundo colocado está en Minas Gerais, y hace algo en torno de 28, 30 trasplantes. Brasil todo hace alrededor de 300, 330 trasplantes al año. Pero nosotros somos el grupo más, digamos, más actuante en trasplantes en Brasil.
todos ustedes conocen esta curva, mostrando que nos tenemos desde a muchos años prácticamente una estabilización en número de trasplantes. Ha observado una mudanza de 2016 creciendo el número de trasplantes, que infelizmente se interrumpió por la pandemia. En todo el mundo nos tivemos un impacto negativo de la pandemia. Acá mostrando a presença de nosotros, que somos latino-americanos, acá mostrando em vermelho, em rojo, mostrando que a participação que nosotros tenemos em cenário mundial de transplantes. Acá também não é nenhum segredo para vocês que percebam que transplante pediátrico e transplante de adulto, acá mostrando uma sobrevida condicional de 1982 hasta 2016. Então, vocês percebem que nós temos uma mudança muito grande de sobrevida. Quando se comparam eras, nós podemos perceber que hasta o primeiro ano de transplante, há uma sobrevida de 13,4 anos, que é muito bem. Em Brasil, 40% de los pacientes listados para transplante acabam falecendo a cada ano. Então, nós temos uma fila autolimitada. Eu penso que é o mesmo problema em todo o mundo. 13 anos parece pouco, pero quando vocês têm 40% de mortalidade ao ano do paciente em lista de transplante, isto é uma sobrevida muito boa. Acá, vocês verem que a sobrevida se mantém muito bem, pegando na era de 1992 hasta 2017, com um número muito grande de pacientes que são observados pela International Society of Heart Lung Transplantation. Em Brasil, nós acá temos um problema que eu penso é o mesmo para toda a América Latina. Nós temos um grande número de pacientes que são recusados para transplante por la família. Em Brasil, nós temos a necessidade de consentimento de las famílias. O el donante cadavérico, que é donante de coração, é de propriedade de la família. Nós acá necessitamos da autorização da família. Então, nós temos ainda uma grande recusa da sociedade. O Brasil é um país muito grande, é um país muito miscigenado, muitas religiões interferem na interpretação, no entendimento da morte, porque é falecido, é muerto pelo cérebro, pero o coração está batendo, o pulmão está ventilando, há diuresis e as famílias não entendem de uma forma muito clara, de primeira circunstância, o que nós queremos dizer, o que os médicos de la terapia intensiva querem dizer que não há possibilidade de recuperação. Portanto, nós perdemos muitos donantes nos primeiros dias de declaração de morte encefálica. E nós trabalhamos apenas com 17 donantes por milhão de população. Destes que nós temos, apenas 33% deles se tornam donantes efetivos. Donantes em que pelo menos hasta um órgão seja retirado. Portanto, temos, inafortunadamente, uma baixa utilização, uma baixa capacidade de utilização de los enxertos. Isto está relacionado à manutenção dos enfermos e ao entendimento de las famílias do que está se passando com aquela pessoa, infelizmente. Portanto, temos os enfermos em prioridade, temos os recipientes que se deterioram e nós acá temos um grande número de pacientes esperando pelo transplante em critério de prioridade. Portanto, temos uma alta mortalidade em listas de transplante, em listas de espera. Portanto, temos que discutir estratégias que podem mudar este cenário, que podem mudar em quanto tempo, pero nós temos pacientes que necessitam del transplante
hoy. Entonces, nosotros comenzamos a trabajar desde 2013 con la captación a distancia. Es una buena ferramenta, es muy seguro y yo voy a mostrar a ustedes nuestra técnica y nuestros resultados. Entonces, aquí, como he dicho, en toda América Latina, mira, especialmente acá en América del Sur, es muy grave este problema. A despeito de Uruguay, que tiene 17 donantes por millón de población, ustedes noten que Puerto Rico es lo único que tiene 25 donantes por millón de población. Pero estos dados son dados antiguos y nosotros necesitamos de más estudios para saber en qué situación tenemos en América Latina. Brasil ha se destacado por ser el segundo país cuando acá nosotros observamos el registro brasileño de trasplantes de la Asociación Brasileña de Trasplante de Órganos, que Brasil está en segundo lugar en el mundo. No último registro de 2021, Brasil ha estado en cuarto lugar. Y nosotros fomos superados por China y por India. Mas vocês percebem acá que Brasil tem um número de transplante muito grande, hein? Quando nós olhamos apenas para transplantes renales. Assim também, quando nós olhamos para transplantes de hígado, que temos um número, não é um número tão grande quanto se compara à América, América del Norte, aos Estados Unidos, pero é um número significativo e ocupávamos a segunda posição. Agora nós estamos na quarta posição no mundo. E quando nós olhamos ao transplante em relação ao número de donantes por milhão de população, vocês percebem que nós estamos na 21ª posição. Nosotros perdemos para países muy menores, muy chicos, países que no tienen casi ninguna expresión en trasplante, pero nosotros acá perdemos donantes, como he dicho, en circunstancias de la manutención, de los cuidados que se tienen. En Brasil, todo sistema de trasplante é público. Ninguém necessita pagar pelo trasplante. Portanto, nós necessitamos e nós temos que nos manter dentro do sistema público brasileiro de saúde, que é um sistema, infelizmente, um pouquinho deficitário. Nós sabemos que o governo necessita implementar aplicações, investimentos no sistema público de trasplante. Pero é o que temos para trazer, é o que temos acá em Brasil. Isto é bueno porque todos los pueden ser trasplantados independentemente de la situación económica, si tienes un convenio, si no tienes un convenio, todos son tratados de una forma igualitaria, es muy democrático. Pero acá en Brasil está un dado muy importante, la necesidad contra lo que es realizado. Miren acá que en Brasil ha feito un estudo que pela Associação Brasileira de Transplante de Órganos, em que nós achamos que em Brasil necessitaríamos 1.680 transplantes ao ano. Nós conseguimos fazer ao redor de 300, 330. O máximo que los fizemos fora por volta de 389 transplantes hasta alguns anos atrás. Nunca passamos de 400 transplantes em Brasil. Então, temos muito que crescer nesta situação. Mira o que acontece. Aqui está, 378, 380 transplantes, nada mais. Não conseguimos passar deste número. Por supuesto, em 2020, por causa da pandemia, em 2021 também temos uma pequena recuperação. Em 2021 foram 331 transplantes em Brasil todo. Mas mirem acá o impacto da pandemia em los transplantes renales. Como transplantes de coração, pulmão e pâncreas são muito pequenos, muito pouco transplantes, nós não sentimos tanto a diferença, pero é muito significativa quando analisamos em relação a cada paciente. Como fazermos para melhorar? Como fazermos para melhorar esta diferença
em pacientes que esperam em listas de transplantes e pacientes que têm morte, que são pacientes que, mira, a diferença numérica é muito grande. Nosotros tenemos 728,000 muertes contra 50,000 pacientes en lista de trasplante. ¿Por qué nosotros tenemos que ter una lista de trasplante que no anda? Tenemos que ter este problema. Porque é muito difícil o entendimento da família, talvez a discussão sobre donantes de circulatory death, ou DCDs, né? E deste problema, desde o princípio, há observados. Acá está Christian Barnard, acá está Denise Darval, que fuera a primeira donante do mundo. Acá está o coração, que foi removido de Louis Vankansky, que foi o primeiro receptor del trasplante cardíaco no mundo. A Christian Barnard realizou em 3 de dezembro de 1967. Acá, professor Zerbini, que é nosso patrono del trasplante em Brasil e Latinoamérica, que ha realizado o primeiro trasplante em 4 de abril de 1968. Muy poco tempo depois de Christian Barnard. Acá mira que o transplante ha passado por uma situação muito delicada. Mira acá, isto é capa de revista mostrando que o transplante tinha muito pobres resultados. Os receptores morriam quase todos. E morriam de quê? Morriam rapidamente, morriam em período de hasta 18 ou 20 dias. De facto, Louis Vankansky morreu 18 dias após o transplante de pneumonia dupla, em função da radioterapia que ha sido submetido para controlar a rejeição que se achava o grande problema na época. Com o tempo, nós aprendemos e podemos observar que a rejeição não é apenas o grande problema. O grande problema de trasplante hoje é a preocupação com o enxerto. Vocês vão ver que o enxerto é um grande problema hoje. Então, a adequada proteção miocárdica, a adequada seleção de donante, a adequada preservação miocárdica, a despeito de progressão de gravidade, de utilização de pacientes que são donantes não ideais, donantes marginales, é um problema. Então, acá em Brasil, nós temos estas para reflexão. A necessidade é a mãe da invenção, é a madre da invenção, mas certamente agir é certamente seu padre. Então, nós acá em Brasil agimos. E como nós fizemos acá, nesse Instituto del Coração? Nós desenvolvemos, hasta 2013, Heart Transplantation Team. E nós pudemos observar os impactos que isso trazia em nosso centro. Como he dicho, a limitação de donors, de donantes, a dificuldade que nós enfrentávamos com o transplante. Hasta 2013, nós fazíamos 24 hasta 29 transplantes al año, pero la mortalidad era muy alta. Nosotros usábamos una protección miocárdica que no las considerábamos como la ideal. Y nosotros no hacíamos captación a distancia. Hasta 2012, apenas 2 órgãos captados a distância. Depois de 2012, começo de 2013, nós temos mais de 85 órgãos captados a distância. Então, com o desenvolvimento do núcleo de transplante, que é composto por cardiólogos, por cirujanos cardiovasculares e por toda uma equipe muito grande de profissionais, como intensivistas, infectologistas, patologistas, que todos esses participam de nossa reunião semanal, nós podemos estar envolvidos, nós podemos discutir casos graves, casos que têm indicação, contraindicação, inclusive pela circunstância social, psicoterápica, e fazer mudanças que podem
proporcionar un mayor número de trasplantes al año. Entonces, acá ustedes perceben que desde há mucho tiempo, se preservan órgãos y se sabe que la preservación de órgãos es muy importante. Entonces, aquí vea, la utilización de órgãos, a proporción de órgãos descartados en pacientes. Mira, en pulmão, em coração, 10 descartes para cada uma utilização. Em pulmão, é 32 descartes para uma utilização. Pero mira, em fígado, em hígado e em riñones, 3 descartes para cada 5 pacientes aceitos. Em hígado, 3 descartes para 4 órgãos aceitos. E isto é motivo de análise por uma revista internacional. Então, a preservação promove a proteção, é a clave para transplante, para as capacidades para transplante. No que tange a aumentar a disponibilidade de órgãos para transplante, melhorar a sua viabilidade e sua função após o tempo de isquemia, aumentar e expandir o acesso ao transplante e melhorar as pesquisas em transplante. Todo esto são pilares que nós temos desenvolvido e cá estão nossos resultados que há apresentado em uma reunião internacional da Sociedade de Heart and Lung Transplantation. Mira, la criação do Heart Transplantation Team e depois da Transplantation Team. Mira acá como foi significativo. Então, nós tivemos e analisamos as seguintes variáveis: o número de transplantes por ano, a mortalidade em 30 dias, a mortalidade em lista de espera e a taxa de utilização de los órgãos que foram ofertados. E nossa surpresa foi muito boa, porque nós percebemos que nós havíamos feito mais ou menos hasta 14, 18 transplantes el año. E após a criação do núcleo de transplantes, são dados um pouquinho antigos, pero mira, 36 transplantes. Hoje estamos com 55 transplantes em los últimos 4 anos. Então, nós temos ainda mais transplantes realizados. Pero a mortalidade era de se esperar que, com um número maior de transplantes, teníamos uma mortalidade maior. Pero que há observado, ao contrário disto, nossa mortalidade em 30 dias ha se modificado profundamente. Antes teníamos hasta 29% de mortalidade. Após, teníamos 18% de mortalidade. Por supuesto, é muito importante acá dizer e refletir sobre a preservação miocárdica. No transplante, antes do núcleo de transplante, nós usávamos Plegisol, nós usávamos solução de Santomas 2 modificada, que nós produzíamos acá no Hospital de las Clínicas. Era, por supuesto, muito barata. Era uma solução que nós teníamos que adicionar ao momento da captação. Era mais ou menos, digamos, feita como se fuera manufacturada em momento da captação. Desde que nós utilizamos uma preservação que é controlada desde a produção hasta o transporte, hasta o armazenamento, hasta todo o processo que é a solução de custodiol, e nós observamos uma mortalidade e observamos um resultado muito impactante. Isto em 30 dias. E notem acá que interessante, o número de transplantes e a mortalidade de 30 dias. Notem que acá, 44 transplantes, nós tivemos 5 pacientes que inafortunadamente perdíamos pela mortalidade em 30 dias. Sem uma grande análise, sem discorrer sobre, apenas olhando a mortalidade, ok? E o que nós nos impactamos também,
Mira la mortalidad en lista de espera. Ela 61%. Y após a criação del núcleo de trasplante, bajamos para 33,4 trasplantes, 33,4%. Esto nos colocou em uma situação, pero grandiosa, confortável, pois muito preocupante. Porque uma vez que você está dentro de um patamar de los demás, isto só aumenta a responsabilidade de todo o grupo. Hoje estamos acá, em lo número de 50 hasta 74 trasplantes. Al momento em que nós tivemos esses resultados, ocupávamos a 7ª posição de número de trasplantes no mundo. E lo mejor de todo, miren, nosotros, como he dicho, perdemos muy órganos. Miren, 996 órganos eram disponibilizados e usávamos 107. Acá, 1.334 eram disponibilizados com a formação de núcleo e apenas 190. Esto es nuestro desafío actual. Entonces, nosotros acá estamos trabajando mucho para hacer captaciones cada vez más distantes, para utilización de donantes cada vez más marginales. E nós estamos impelidos a hacer protocolos de utilização de máquinas de preservação também, que é um protocolo que nós estamos desenvolvendo com a empresa XVivo, para que possamos aumentar muito mais. Nós acreditamos que temos muitos órganos que podemos aproveitar, muito mais ainda, e fazer um número de transplante muito mais. Então, el transplantation, the Heart Transplantation Team aumentou o número de trasplantes al año, aumentou a taxa de utilização, diminuiu a mortalidade em lista de espera, reduziu a mortalidade em 30 dias e pode ser contribuído para que nós atingimos 70 trasplantes al año, que é nosso objetivo agora. Ustedes vejam que acá estou mostrando as sierras todas desde 1985, quando o professor Adib Hateni ha recomeçado acá em INCOR os transplantes. Mira, então, como he dicho a ustedes, nós teníamos um número muito irregular de transplantes. En azul los trasplantes adultos y en amarillo los trasplantes pediátricos. Mira que acá los trasplantes pediátricos ha tido un gran impulso, ha tido una grande expresión, pero esto no era lo suficiente para todos. Nosotros queríamos y podíamos hacerlo más. Entonces creamos el núcleo de trasplante. Y ustedes miran acá la taja de utilización. 1.2 trasplante al mes, 1.43 al mes, 2 al 30, hasta 5.6 trasplantes al mes. Y lo nuestro problema, que es la realidad. Por tanto, he dicho que nosotros tenemos una utilización muy baja de todos los enxertos que nos son ofertados. Nosotros conseguimos aproveitar 10%. Por tanto, nós temos muitos pacientes em caráter prioritário para a transplantação. Temos acá 77,3% de los pacientes estão caracterizados, estão listados para trasplante. Esto es do estado de São Paulo. No INCOR, en Instituto del Corazón, como somos un centro de referencia nacional, nosotros tenemos hasta 87% de pacientes en carácter prioritario. Hoy, en el momento, nosotros tenemos acá internado en INCOR 15 pacientes que están priorizados. Tenemos pacientes en ECMO, tenemos pacientes en balón intraórtico, tenemos pacientes en uso de inotrópicos, y de tal forma que nosotros prácticamente no hacemos trasplantes de aquellos enfermos que están esperando en casa. Sí, doctor, estoy en casa, la perspectiva de hacer un trasplante es cuando yo voy a piorar. Sí, inafortunadamente, sí. Ustedes tienen que piorar para hacerlo trasplante en casa. Entonces, nosotros no queremos esta situación. Nosotros queremos mudar esta situación. Por tanto, tenemos que hacer muchos trasplantes. Entonces, esta es nuestra realidad de hoy. Entonces, tenemos muchos pacientes. Y esto nos preocupa. ¿Por qué?
porque el número de pacientes que están listados para trasplante en asistencia circulatoria mecánica é o mesmo observado em todos os países. É observado em Estados Unidos, é observado em Europa com uma grande diferença. Assistência circulatória mecânica custa muito dinheiro, é muito cara para nós acá. Então, nossa assistência circulatória de primeira escolha é o balão intraórtico. Então, eu tenho 45% de meus pacientes priorizados que utilizam balão intraórtico. Eu tenho apenas um ou dois pacientes de ECMO, que não é tão cara. Então, não temos pacientes com ventrículo artificial pulsátil, não temos HeartMate, não temos hardware, não temos Berlin Heart, são muito poucos pacientes que têm acesso a isto. Apenas os pacientes privados, os pacientes que têm convênio, que têm seguro de saúde, podem dispor desta possibilidade. E destes poucos, a nossa experiência acá em Brasil não é muito grande, pero tenemos que tratar de esto. Entonces, mira que há muito tempo, há muitos anos, desde 1996, os critérios para aceitação de donantes, donantes ditos ideales, donantes ditos em uma situação muito boa, especialmente no que se refere ao tempo de isquemia. Miren acá. Entonces, pacientes con hasta 178 minutos de isquemia contra pacientes con tiempo mayor de isquemia. Pacientes con balón, noten que ha crecido también. E pacientes, isso era uma preocupação. Então, o mundo já se discutia a respeito disso. E nós somos preocupados com isto, porque todos vocês conhecem esse gráfico e este gráfico ilustra muito bem a preocupação. Uma boa preservação, um bom donante, mesmo assim, nós temos 39,5% de mortalidade em 30 dias. Então, the graft failure, a falência do injerto em 30 dias, é a principal causa de mortalidade. Paradoxalmente, en nuestro instituto, nosotros tenemos a principal causa de mortalidad es la infección, porque nuestro paciente está muito tempo internado, ele espera em prioridade por volta de 4 meses, então está com catéter venoso central, está com sonda vesical, está com balão intraórtico e por muito tempo. Entonces, nosotros, gracias a Dios, no tenemos tanto problema como la protección miocárdica. Tenemos problema con la infección, que es lo principal problema de nuestro paciente acá en INCOR. Entonces, todos ustedes conhecem esses gráficos e olhem que interessante. Então, já mostrava em 1978 que se podia fazer a captação à distância, que se podia fazer a captação à distância. Eu me lembro muito bem que a primeira vez que he conversado com o Dr. Fábio Gaiotto, que é nosso coordenador acá, sobre uma captação que nós iríamos fazer lá em Goiás. Goiânia. Goiânia é mais ou menos 890, 900 quilômetros de distância de São Paulo. De vuelo é mais ou menos 1h30 de jato. Então, era uma captação muito distante e ele ha dicho para mim, ¿Vocês têm certeza do que está fazendo? E eu disse que sim, eu tenho certeza, é um bom donante, é um jovem, está estável hemodinamicamente, com pouca quantidade de drogas, nós temos uma boa preservação. Confia que nós teremos sucesso. Desde então, nós havíamos feito a preservação e a proteção desta forma. E, graças a Deus, tivemos uma rotinização do processo. Então, mira cá, este é um colega do Brasil mostrando a mudança em la lista de espera com os pacientes que são captados à distância, promovendo acá uma grande mudança. Então, vejam, os pacientes distantes e os pacientes que são captados localmente. Então, a distância é uma boa ferramenta para que nós hacemos. E assim nós fizemos.
Miren acá, esto es el sistema estadual de São Paulo desde 2019. Nosotros teníamos hasta 7,000 corazones que fueron ofertados y apenas 841 trasplantes realizados de corazón. Então, vocês vejam que eram corações, corações que eram utilizados, corações que poderiam ser utilizados, né? De donantes viáveis, vocês notem que teníamos 8,000, quando em verdade teríamos 23,000 notificações, corroborando que apenas 33% de todo que é notificado, nosotros podemos ter acesso. Então, temos muito e teníamos muito que crescer. E assim o fizemos. E eu vou mostrar um pouquinho. Então, mira acá, como he dicho a vocês, que hasta 2019 nós teníamos 200,908 trasplantes realizados, hasta 300 trasplantes. E teníamos acá 66 trasplantes realizados de outros estados. Pero Botucatu é distante 400 quilômetros de São Paulo. Marília é distante quase 450 quilômetros de São Paulo. Ribeirão Preto é distante 400 quilômetros de São Paulo. São José del Rio Preto é distante 600 quilômetros de São Paulo. Unicamp é distante de 100 quilômetros de São Paulo. Então, vocês podem perceber claramente que nós teníamos a grande maioria, a maioria de órgãos que eram nos ofertados de centros distantes de acá. Então, nós teníamos que confiar na proteção, teníamos que padronizar a situação, e aqui é o estado, é Brasil. Hoje, nós temos captação, acá está São Paulo. Nós temos captação hasta Mato Grosso, hasta Brasília, em Distrito Federal, hasta Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, hasta Rio Grande do Sul. Acá, acrediten-nos, Uruguaiana, que é uma tríplice fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai. Uma captação exclusiva de uma donante mulher, que o único órgão que ha sido conseguido captar foi o coração, porque nenhuma outra equipe se quer arriscar, quer pegar avião para ir tão longe, especialmente porque estava uma chuva terrível, e nós decidimos ir pela nossa receptora, que era muito sensibilidade. Havia uma sensibilidade, era muito... como nosotros, havia um painel de reatividade muito alta. Ela tinha 66% de painel de reatividade. Então, a distância fez com que nós achássemos um coração, e assim nós fizemos, e ela está viva hasta hoje. Então, nós temos fluxogramas, nós temos aviões, que são os aviões que são fornecidos por la Fuerza Aérea Brasileira. Aviões como Brasília, que são aviões de hélice, que são aviões que vão hasta 480, 570 quilômetros. E nós aí estipulado, aí feito um fluxograma. Hasta 450 quilômetros, com 1 hora de deslocamento em terra, podemos hacerlo aceite. Hasta 800 quilômetros, com 1 hora de vuelo, com 1 hora em terra, podemos hacerlo aceite. Temos acá em Brasil a oportunidade de ter fretamento. Nossa Secretaria de Saúde do Governo de São Paulo, através de um convênio, nos fornece dinheiro todos os anos para que possamos fazer fretamento de aviões. Então, se vocês vêm aqui, hasta 2 horas e 30 de vuelo, com 1 hora em terra, podemos hacerlo o aceite. Opa, pero 2 horas e 30 com 1 hora em terra é mais de 3 horas, é 3 horas e meia. Sim, eu vou mostrar nossos resultados com a isquemia maior, superior a 4 horas, incluso hasta mais de 5 horas. E, acreditem vocês, nós lançamos mão de aviões comerciais, aviões de carreiras, aonde nós podemos ir hasta 2,000 quilômetros, porque o avião Airbus, o Boeing, são aviões muito rápidos, chegando hasta 850 quilômetros a hora. Então, nós temos incluso esta modalidade.
Então, esses são os aviões que nós acá dispomos. É muito difícil voar nesses aviões. São aviões muito viejos, não tienes climatização a bordo, não são aviões pressurizados. Nós passamos muito frio, temos muito frio durante o transporte e tienes que voar a uma altitude não muito alta, pero não é um avião pressurizado. E nós temos que viajar como se fuéramos paraquedistas, porque a situação é muito precária dentro deste avião. Por supuesto, esto es o sonho de consumo. É óbvio que nós preferimos voar neste tipo de avião, pois é muito caro. Hasta $15,000 um voo para Goiânia é muito caro. Não temos voo, não temos dinheiro para tanto. E nós acá temos os aviões de carreira, que nós hablamos aviões de carreira, os aviões comerciais, que em Brasil nós temos uma malha aeroportuária muito grande. E as companhias aéreas têm um convênio muito grande com o Ministério de Saúde e com o Sistema Nacional de Transplante, propiciando o transporte de órgãos. Em Brasil, ano passado, tivemos mais ou menos 6.000, 6.500 órgãos que foram transportados utilizando-se aviões desta modalidade. Pero coração, vocês podem imaginar que é muito difícil. Temos que respeitar o horário do avião. Não podemos fazê-lo com que decole mais rápido ou que seja mais rápido por causa do coração. Portanto, nós temos mais ou menos 12 transplantes que hacen realizado com esta situação. Por supuesto, este é o avião de consumo ideal. Seria o avião do presidente da República, escoltado por um jato Gripen, que nós estamos comprando. E quem sabe um dia podemos fazer o transporte num jato desse. Pero, entonces, tenemos que utilizar o que tenemos. Entonces, vamos a hacer la utilización de trasplantes en distancias muy grandes. Vamos a hacerlo y vamos adelante. E o que nós hemos percebido? Que em todo o mundo, hasta 1.500 milhas de distância, que é muito grande, é uma distância muito grande. Mas mira, com pacientes em ECMO, com pacientes em balão intraórtico, isto se justifica hacerlo. Então, em pacientes em critério 1A de prioridade, em pacientes que são priorizados, nós podemos hacerlo com um impacto muito baixo hasta a mortalidade. Então, vocês vejam que em pacientes em toda a corte, 89% de sobrevia em um ano. Hasta 500 milhas, 88%. De 500 a 1.000, 88,7%. De 1.000 a 1.500, 86,1%. E hasta 1.500 milhas ou mais, 100%. ¿Por qué 100%? Porque cuando nosotros hacemos esta modalidad, nosotros tenemos que ter mucha certeza. Entonces, es mandatorio a presencia de un ecocardiograma para que nosotros podemos avaliar perfectamente el injerto. En São Paulo, en estado de São Paulo, dentro de esta ciudad de acá, es muy difícil, acrediten ustedes, es muy difícil realizar ecocardiograma. 40% de los trasplantes que nosotros hacemos, apenas 40% tenemos ecocardiograma, pero a distancia es mandatorio. A distancia, nosotros convocamos o time que está a disposición en hospital para la manutención. Entonces, nosotros pedimos, por favor, usted puede hacer el protocolo que estoy encaminando para usted. Y con esto nos tenemos un resultado muy semejante a este resultado que ha mostrado en este papel. Entonces, esto muestra varias otras experiencias, várias outras importâncias e que são factíveis de fazer. E nosso resultado, todos vocês sabem disto, que quanto maior o tempo de isquemia, tanto maior a disfunção, tanto maior a possibilidade de mortalidade hasta um ano. Então, vocês percebem que quando nós temos um tempo de isquemia que é superior a 4 horas, hasta 15 anos, a mortalidade não é tão importante. Ela é importante hasta o primeiro ano. Passa 15 anos, ela não é tão importante, tão significativa. Então, nós acá temos
pilares estratégicos para hacerlos uma captação à distância. Conhecimento extensivo em la proteção miocárdica, algoritmo preciso e minucioso para a logística, que é frequentemente acessada, frequentemente discutida com os cardiólogos, com os cirujanos. Nós somos um time unísono, nós trabalhamos junto. Muitas vezes, nossos cardiólogos querem ir mais longe, pero nosotros cirujanos hablamos, sí, pero es muy distante. Ahora mesmo, temos uma donante, mulher de 48 anos, distante em Aracaju, em Sergipe, casi 2.300 kilómetros. E o cardiólogo ha perguntado, não puedo hacerlo, ¿por qué não podemos hacerlo? ¿Por qué não podemos fazer a captação e fazer o trasplante? E eu he dicho, pero colega, 2 horas e meia apenas de vuelo, pero la captación en un estado que nunca ha hecho la captación. Donante de 48 años, hipertensa, mujer, pequeña, chica. Entonces, la discusión es frecuente, la discusión es permanente, un team integrado. Por tanto, la comunicación es muy importante. Nosotros también tenemos a nuestro favor a experiencia del centro y nosotros estamos siempre abiertos a incorporación de nuevas tecnologías y procesos que pueden mejorarlos. También la revisión y análisis crítica de todos los nuestros resultados. Acá yo voy a mostrar para ustedes uma caixa para transporte de órgãos que ela é transportada com a temperatura. Miren que nós usamos um termômetro digital com a temperatura de 19 grados. Acá viene um recipiente com o coração para que se mantenha o mais preservado possível, sem hielo. Nós não usamos hielo em contato com o coração. Nós não usamos hielo como eu disse, molhado, usamos hielo seco, usamos relógio, usamos as barras de gelos que são preparadas especiais para isto, para fazerlo isto. Então, como que nós hacemos nossa proteção? Exclusivamente com custodiol. Em um futuro próximo, a empresa Keller Chemie está desenvolvendo e aprimorando custodiol, com o uso de custodiol com N-acetilcisteína. Nossa rotina é 2.000 ml durante a retirada do órgão del cadáver. Nós hacemos um backtable e nós fazemos o coração imerso em esta solução. No ponemos hielo, apenas la solución de preservación. Con esto nos tenemos una experiencia muy grande. Con esto nos podemos replicar el proceso de tal forma que nuestros residentes se sienten encorajados, se sienten estimulados a hacer el protocolo y todos hacen lo mismo. Não temos mudanças no protocolo, porque se há mudança, não podemos fazer uma análise crítica dos resultados. Então, acá mira, a temperatura próxima da solução, da temperatura ideal, ao redor de 8 graus. Então, nós tomamos cuidado, lo preservamos de la luz, lo preservamos em recipiente hasta o momento de lo subirlo para hacerlo la infusão en aorta ascendente por vía anterógrada. Então, eu vou mostrar para vocês, acá, mira um pequeno vídeo em que nós fizemos uma captação para que vocês vejam o momento em que nós fazemos a proteção em backtable. Então, nós retiramos o órgão de la cavidade do cadáver, do donante, e hacemos a preservação no backtable complementar. E o que vocês veem ali ao fundo, o vídeo está demorando um pouquinho, pero o que vocês veem acá ao fundo é a solução. Solo isso, nada mais. Solo isto. É uma pena que o vídeo não haya passado, eu penso que está um pouquinho atrasado. E mira acá,
Esto es lo injerto. Nosotros colocamos una protección, una cánula para la infusión anterógrada y acá es el injerto. Y tomando siempre lo cuidado de la aferición de la temperatura durante todo el proceso. ¿Y cuáles son nuestros resultados? Entonces, como he dicho, 396 trasplantes consecutivos de 2013 hasta 2021. Más de 65 trasplantes, hasta el momento tenemos 82 trasplantes, pero 65 trasplantes fueron con la preservación más de 4 horas. Entonces nos teníamos de 4 a 5 horas, teníamos 58 trasplantes. Más de 5 horas, teníamos 10 trasplantes. Tenemos muerte, por supuesto, es obvio, es una situación muy dramática. Estamos hablando de un long ischemic time, estamos hablando de una situación muy adelante de la curva. Entonces, tivemos pacientes de 8 mortalidad, de 8 pacientes. Como he dicho, 8 pacientes de infección. Por supuesto, teníamos también disfunción de injerto. También teníamos 4 disfunciones de injerto. Tenemos pacientes con AVC, accidente vascular cerebral, con stroke. Tenemos un paciente con blood mismatch. Acrediten ustedes que era un grupo sanguíneo que cuando nosotros habíamos feito la captación, ahí comenzado el implante, el Sistema Nacional nos avisó, pare todo porque no es donante de grupo O, es un donante grupo A. Inafortunadamente, el paciente murió. Y tenemos un paciente que abandonó el seguimiento y ha morrido hasta día 63 de trasplante cuando ha tido alta del hospital, ha salido del hospital. Y perdemos un paciente con COVID-19. Entonces, ustedes pueden ver que en este grupo, por supuesto, no estoy hablando que nosotros no tenemos muerte. Sí, tenemos. Mas, en este grupo de pacientes es posible, es muy factible hacerlo los trasplantes. Estoy hablando de más de 82 trasplantes hechos en esta situación. Entonces, nos teníamos de estos pacientes de 4 a 5 horas, a principal causa de mortalidad fuera la infección. Entonces eran pacientes muy enfermos, eran receptores muy enfermos, receptores con muy tiempo en espera por un órgano. Y nosotros fizemos trasplantes en una situación dramática. En pacientes con más de 5 horas, tivemos 3 mortes, 2 infecciones y una falencia de injerto. No total, nosotros teníamos 6.77 disfunción de injerto, cuando comparado al grupo todo de 400 pacientes. Hoy estamos con 435 pacientes. Los últimos 2 trasplantes que nosotros fizemos, fizemos un paciente con 4 horas y 15 minutos de isquemia y o penúltimo teve 5 horas y 15 minutos de isquemia. Dona Dionisia está muy bien, está en la enfermería. Y lo último paciente, hasta 5 días atrás, está se recuperando para ter alta a la enfermería en los próximos días. Entonces, es nuestra rutina hacerlo en longo plazo. Y ustedes miren que cuando nosotros tivemos infección de los pacientes, cá estão nas datas de la muerte. Então, tivemos infecção hasta o dia 22, 23, 26, 37, 39, 49. E a disfunção de injerto, hasta 6,12% do grupo, mais de 4 horas, de 4 hasta 5 horas, representou 25% de mortalidade, pero 6% de todos os 396 casos. Entonces, nosotros consideramos que es una posibilidad, que es una forma muy posible de hacerlo, que es una forma que se puede reproducirlo, y acá nosotros tenemos nuestra curva de sobrevida en el año de 2021. Então, hasta el momento que esta curva hay fecha, hasta outubro de 2021, então vocês podem ver acá
que nosotros teníamos hasta 93.63% de sobrevida. El año de 2021, nosotros fechamos con 88.82% de sobrevida, o que nosotros consideramos un número muy satisfactorio, una sobrevida general de todo trasplante realizado acá en INCOR. Yo pienso que esto es lo último. Y acá, só para la comparación, esta es lo mismo período, la sobrevida de mortalidad no año de 2020, porque nosotros teníamos un período de 2020 hasta 2020, teríamos 80,77%. Entonces, nosotros conseguimos mejorar un número hasta próximo, muy próximo del número ideal. Pero esto no es una competición contra números, esto es una competición contra lo tiempo, contra la muerte. Nosotros tenemos que hacerlo mejor, nosotros tenemos que ser más osados para salvar nuestros pacientes que no tienen ninguna posibilidad para el trasplante. Entonces, acá, la sobrevida que teníamos, né, que dejaríamos, acá 94% de sobrevida el año de 2021. Como he dicho, el año finalizó con 88.83% de mortalidad. Todo esto para mostrarles, todo esto para que ustedes, para que nosotros tenemos el siguiente resultado, que yo voy a mostrar un vídeo en tiempo real. Acá es un tiempo real. Ustedes pueden acompañar el cronómetro. Es un tiempo real. Este es uno de nuestros trasplantes, donde la pinza está abierta y donde inició la reperfusión. Miren cómo se comporta el corazón con la preservación. Esto es real, no hay ningún corte, está acá la regla de tiempo y acá está dicho. Entonces, miren cómo se fica rojo, cómo se perfunde, cómo se va recuperando, cómo se va mejorando la función. Por supuesto, un poquito desarrumado, la contracción de ventrículo izquierdo, de ventrículo derecho, un poquito allí, un poquito más adelante, pero esto es el tiempo sin cortes, es lo tiempo real de la reperfusión. Entonces, todo eso para tenermos la siguiente situación. Miren, está un poquito desorganizado hasta que da una pausa y de ahí va. Y nosotros no usamos inotrópicos. Ahora, miren, está sincronizado. Es nuestra rutina la preservación con custodiol, apenas un single shot y no inotrópicos. Aquí ustedes vienen que nosotros no usamos inotrópico hasta la salida de perfusión, hasta la reperfusión. Entonces, miren acá la pinza de aorta abierta y haciendo la reperfusión. Miren lo tiempo. Miren, 1 minuto 45, 1 minuto 40. Es esto todo. Esto era todo. Yo pienso que era todo que tenía para decir a ustedes. Muchas gracias pela paciencia. Muchas gracias pela oportunidad de poder hablar sobre este tema que es tan empolgante, que yo pienso que ainda tenemos mucho que crecer, tenemos nuevos métodos de protección, las máquinas tal vez sean un capítulo nuevo para que nosotros podemos hacer más y más, tal vez más distante y hacemos más trasplantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ronaldo. Gracias por tan excelente presentación. No sé si tenemos alguna pregunta dentro de los asistentes o participantes a este webinar. Quedamos a disposición por unos minutos. Pues bueno. Por el momento parece que no hay preguntas, doctor Ronaldo. Pues todo ha sido bastante claro y suficiente. Felicitaciones, felicitaciones. Muchas obrigado, doctor excelente, doctora Angélica Vergara Mejía.
Yo pido disculpas por mi castellano, mi español no ser tan bueno. Por favor, me disculpen. Yo convido a colegas que tienen algún interés, si quieren vir acá a conocer nuestro servicio, quieren vir acá a través de José, quieren conocer cómo nosotros hacemos los trasplantes, por favor, siéntanse invitados, podemos hacer quién sabe, algún intercambio, estoy a disposición. Doctor, hay una pregunta, indica, de acuerdo a su criterio, ¿cuál es la característica de custodiol? ¿En qué sentido? Yo pienso que custodiol para trasplante es una solución ideal para trasplante de corazón. Entonces, ella es una protección hipocalémica, no tienes tanto potasio. Yo pienso, una otra cosa que es muy importante. Usted sabe que nosotros hacemos apenas una vez. Hacíamos una vez y no más, no nos repetimos no más. Ni cuando hacemos 5 horas de isquemia, ni cuando hacemos 5 horas de isquemia. Yo pienso que una cosa muy importante, nosotros hacemos todos los trasplantes en normotermia, todos los trasplantes. Y una vez fecho, una vez retirado el corazón de la solución gelada, colocamos dentro del tórax. Y yo pienso que este reaquecimiento lento y gradual cierra una parte muy importante para la recuperación de las fibras, para la recuperación de los cardiomiócitos, sin agredirlos tanto. Entonces, ele vai ganando la temperatura y ela vai subindo gradativamente hasta que nosotros abrimos la pinza para que se haga la reperfusión. Gracias, doctor. Bueno, ¿Más preguntas? pues, Sí, tenemos mucho más seguridad. Sí, tenemos mucho más seguridad. Porque, por supuesto, José puede hablar mejor do que yo. Porque todo lo cuidado que hay con la preservación, todo cuidado desde la fabricación de la sustancia en Alemania, lo transporte, lo almacenamiento, todo lo cuidado que nosotros acá tenemos también en nuestra equipe. Ustedes han visto la temperatura, a forma de proteção de la luz para que não haja nenhuma interferência é fundamental. José sabe muito bem e pode falar melhor do que eu. Todo o transporte de custodiol é rigorosamente monitorado, ¿no es verdad, José? correcta trazabilidad la que garantiza que desde origen hasta la llegada a cada uno de los países donde se encuentra custodiol, la temperatura no excede los 4 grados. Entonces es una Exato. idea bastante cierta. Hay una Toda, pregunta que, doctor, hay una pregunta que considera adecuado el uso regular de HTK para los procedimientos de cirugía cardíaca que no sean de trasplante. sí, también considero muy también. Nosotros usamos HTK, nosotros usamos en las situaciones que, por ejemplo, tenemos una cirugía de aorta, por ejemplo, una cirugía en que tenemos una disección complicada, una disección compleja de todo el arco aórtico y que tenemos que hacer lo implante de los vasos. Yo pienso que es una protección muy segura, yo pienso que es una solución muy segura de infundir, de tomar tranquilidad. Nosotros hacemos también la solución del nido, es una buena solución, pero yo pienso que para trasplante, especialmente en esta situación, más de 4 horas, custodiol es la mejor situación, es la mejor solución. Yo no pienso en mudarla, yo pienso apenas en incorporar nuevas situaciones para que mejore ainda más, para que mejore ainda más. Gracias, doctor. Pues parece que ya no tenemos más preguntas. Hay una opinión, parece que uno debe estar en contacto con razón, eso claro ha sido afirmado que no debe ser, que no usan hielo. Ajá, acá hay una Sí, pregunta. ¿Ustedes eliminan custodiol durante las anastomosis vasculares? sí,
En la cirugía de rotina, sí, abrimos el atrio derecho y aspiramos para afuera. Pero en trasplante no se hace necesario, porque el injerto está totalmente lavado, no hay prácticamente nada de custodiol que entra al receptor. Pero durante las cirugías de rutina, sí, nosotros preferimos aspirarla para afuera. Es la rutina. Preguntan si hay algún protocolo de infusión del custodiol en tiempo. Sí, nosotros observamos lo tiempo. Lo tiempo es fundamental. Yo pienso que la temperatura y lo tiempo, nunca menos de que 8 minutos. No hacemos la preservación muy rápida. Nosotros hacemos custodiol sob presión. Nosotros hacemos 2 litros de custodiol, como he dicho, en lo donante. Y hacemos hasta 8, 10 minutos. Y después en Backtable. Nos hacemos una complementación para que tenemos seguridad, para que tenemos la certeza de que el órgano está completamente sin sangre, para evitar la necrosis coagulativa que fica cuando hay un poquito de sangre en los tejidos, en los endotelios, para evitar ese tipo de danificación. Gracias, doctor. No sé si hay Muchas gracias. alguna otra pregunta, si no, daríamos ya por finalizado Hacia una... la que, ¿a qué presión? Sí, Nosotros trabajamos a una presión 90 milímetros de mercurio, más o menos en la aorta que nosotros trabajamos. No hacemos con una presión muy baja, no. Eu sei que tienes grupos que usan custodiol gravitacional, mas yo voy a confesarlos que no tengo coraje de hacerlo. Yo, desde el comienzo, nosotros hacemos a presión e até mesmo nas cirurgias de rotina, se hacemos 250 mililitros hasta minuto, entonces hacemos 2 litros a cada 4 minutos, 1 litro, o que é uma pressão muito grande. 250 mililitros em um minuto é uma pressão razoável. No trasplante nosotros hacemos más o menos 90, 85, 90 milímetros de mercurio. gracias, doctor. Bueno, Es esto. Juan, eso. muchas gracias. Es un placer hablar para vuestros convidados. Estoy a disposición. Si ustedes quieren conversar conmigo más, si quieres una otra presentación, estoy acá dispuesto a hablar sin problema algún. Podemos conversar muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la ponencia, el tiempo, la dedicación, el cariño, la voluntad y seguramente le tomamos la palabra para en breve ponernos en contacto y ver una nueva presentación que seguro va a ser muy valiosa y bastante apreciada por sus colegas en Latinoamérica, porque no solamente ha sido para Perú, hemos pasado para toda Latinoamérica esta ponencia. Sí. Muchas gracias y Muchas gracias. gostaria de dar un grande abrazo a todos los colegas que han visto la presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Feliz noche. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta más. Gracias. Gracias.